Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza. E eu tô recebendo muita mensagem com muita gente preocupada. Meu Deus, o que tá acontecendo com os meus fundos imobiliários, André? Meus fundos imobiliários estão desabando. E eu separei aqui 4 fundos imobiliários que são muito comentados, claro, provavelmente você tenha, mas eu vou explicar num cenário geral o que está acontecendo com os fundos imobiliários, principalmente os fundos imobiliários de tijolo. Separei alguns aqui para você, ó. Por exemplo, o KNR11 caiu 16% nesse ano de 2024, o VISC11 caiu 14% em 2024, XPML11 caiu 8% em 2024. E eu trouxe também o MXRF11, que ele é mais um fundo de papel, porém ele também investe ali uma parte, né, em imóveis, e caiu 4% também. Vamos destacar esses 4, vamos falar deles, mas num contexto geral vou explicar o que está acontecendo com os fundos imobiliários e o que pode acontecer daqui para frente. A grande pergunta que fica é: oportunidades estão na mesa? O que vai acontecer? Será que pode cair mais? Será que é hora de comprar ou melhor esperar? Tudo você vai saber nesse vídeo. Mas antes de mais nada, já aproveita, já aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo. Você que já me acompanha aqui há um tempo no Mestre da Riqueza, sabe o quanto eu peço isso, é muito importante para a evolução do nosso canal, que você contribua apertando o joinha aqui embaixo. E vamos lá, né? Já comenta aqui embaixo também qual é o seu sentimento nesse momento. Você está comprando? Você acha que é furada? Se você está comprando, quais fundos imobiliários você está comprando nesse momento? Comenta aqui embaixo comigo. Bom, quem acompanha o meu canal sabe que eu falei sobre a questão da taxa de juros, que poderia subir aí nas próximas reuniões, né? E já subiu, tá certo? Nós saímos da taxa Selic agora em 10,5% e na reunião de setembro subiram para 10,75%. Tivemos aí um aumento de 0,25 ponto percentual aí na taxa Selic e que impactou diretamente os fundos imobiliários. E por que o Banco Central resolveu aumentar a taxa de juros, a taxa Selic, que é a nossa taxa de juros aqui no Brasil? Bom, para quem não sabe, vai ficar sabendo agora. A taxa Selic, a nossa taxa de juros, ela serve para combater e controlar a inflação. E o que é a inflação? A inflação, ela é o aumento generalizado no preço dos produtos, tá? Aí eu vou te explicar de uma forma simples. Ah, o arroz subiu de preço, é inflação? Não. Para a gente ter uma noção de quanto subiu a inflação, a gente tem que pegar uma cesta de produtos. Por exemplo, a gasolina subiu, o azeite subiu, o tomate caiu, o arroz subiu, o feijão caiu. Então, essa média dessa cesta de produtos, caso suba o preço, ela é chamada de inflação. Caso caia o preço, é chamada de deflação. Então, neste momento, nós estamos com uma inflação fugindo do controle da meta que nós tínhamos aqui no Brasil, tanto estipulado pelo governo como pelo Banco Central. Como fugiu essa questão da inflação, o Banco Central se viu obrigado a aumentar a taxa de juros no Brasil. E explicando por que funciona esse movimento, o que acontece quando o Banco Central sobe os juros no Brasil? Os empréstimos ficam mais caros, então as pessoas elas ficam com mais medo de captar um empréstimo no banco para fazer aquisições, até mesmo como um apartamento novo ou um carro novo. Enfim, as pessoas ficam com mais medo de captar crédito, tá? Elas consomem menos. Já as empresas também começam a captar menos empréstimo e as grandes empresas, não se enganem, elas captam muito empréstimo junto aos bancos para fazer investimentos nelas mesmas. Consequentemente, elas contratam mão de obra. Então, aquece o mercado, você aumenta a força de trabalho. As pessoas têm mais dinheiro na mão, costumam consumir mais, tá certo? Quando você aumenta a taxa de juros, tanto as pessoas vão captar menos empréstimo para consumir, quanto as empresas vão contratar menos pessoas, então a gente tem um aumento, teoricamente, do desemprego. Ah, André, mas isso é muito ruim, falar em desemprego, mas nesse momento é a única forma que a gente tem de combater a inflação. As pessoas com menos dinheiro compram menos, os produtores e as indústrias têm que baixar o preço para atrair os seus clientes. Então você entendeu a diferença? Aumentou a taxa de juros, a ideia é que os preços comecem a baixar. Os produtores, lojistas, enfim, começam a fazer promoções, enfim, para que consigam captar mais cliente e, consequentemente, o mercado esfria e a gente tem aí um movimento de deflação ou baixa na inflação. Bom, dito isso, a taxa de juros no Brasil subiu. E aí o que acontece? Produtos com menor risco, como o Tesouro Direto ou como CDBs, produtos ligados à renda fixa, eles começam a pagar mais.
e eles realmente oferecem menor risco do que os fundos imobiliários. Então os investidores, principalmente aqueles mais medrosos, ou, enfim, investidores tradicionais, aqueles das antigas, acabam migrando dos fundos imobiliários para os produtos de renda fixa, e isso faz com que os fundos imobiliários caiam e, claro, os produtos de renda fixa ficam aí na vitrine. Então a taxa de juros quando sobe, teoricamente, os fundos imobiliários, e na prática mesmo a gente está vendo que os fundos imobiliários de tijolo, eles estão em queda, tá? Já os fundos imobiliários de papel, eles não sofrem tanto porque os fundos imobiliários de papel, eles investem em títulos de renda fixa. Então, nesse momento, eles vão acabar pagando mais também e aí acabam sofrendo menos, tá certo? Então, nesse momento, a gente vê uma queda muito grande nos fundos imobiliários de tijolo de imóveis físicos, tá bom? Bom, um segundo ponto é a questão da inflação alta, né? A inflação alta, ela acaba o quê? Aumentando o custo operacional dos imóveis, as manutenções, as reformas e ao mesmo tempo também eles tiram a capacidade dos inquilinos que estão ali alugando os imóveis dos fundos imobiliários de tijolo de honrar com os seus contratos, né? Enfim, pressionam a receita dos fundos imobiliários para baixo. Consequentemente, isso impacta nos dividendos que são pagos pelos fundos imobiliários de tijolo e possivelmente nos próximos meses a gente pode ver alguns fundos imobiliários de tijolo pagando um pouco menos de dividendos, tá? Vamos fazer essa análise na prática ainda hoje. Mas esses dois pontos foram os principais aí para a derrubada dos fundos imobiliários de tijolo. Então a gente teve a inflação alta prejudicando aí os possíveis inquilinos, podendo aumentar a vacância dos fundos imobiliários de tijolo e também tivemos aí o aumento da taxa de juros, né, que atrai as pessoas mais para a renda fixa saindo dos fundos imobiliários. Somado a essas duas questões, nós também temos a questão da política fiscal. Infelizmente aqui no Brasil a gente ainda está vendo uma bagunça muito grande quanto à política fiscal, né? Ainda tem muito ruído aqui na política dentro do Brasil e isso também aumenta um temor de recessão e, consequentemente, tira os investidores da renda variável, levando eles para a renda fixa, que vão encontrar um porto de segurança maior neste momento. Agora, falando sobre os setores de fundos imobiliários, né, dentro dos fundos imobiliários de tijolo, os de lajes corporativas e shoppings estão ligados diretamente à economia, porque os fundos imobiliários de lajes, eles alugam o quê? Escritórios comerciais. Com a economia mais enfraquecida, as empresas tendem a alugar menos escritórios ou até largar os contratos, né? E isso prejudica muito os fundos imobiliários de laje. Já os shopping centers também são muito prejudicados porque juros altos, como eu expliquei, né, servem para baixar a inflação, consequentemente baixam o consumo e é claro que prejudicam aí os lojistas de shopping centers, consequentemente pode aumentar a vacância e diminuir também os dividendos pagos para os cotistas de shopping. Então esses dois setores são que sofrem mais. Já os de galpões logísticos, eles acabam sofrendo menos. Por quê? Os galpões são estruturas muito grandes e as empresas que estão ali locadas, elas têm muita dificuldade de sair dali e procurar um outro galpão. Então a tendência é que os fundos imobiliários de galpão, nesse momento, acabem sofrendo menos. Então vamos falar agora do KNR11, um fundo imobiliário híbrido de tijolo que investe aí 60% do seu patrimônio em lajes corporativas e 40% do seu patrimônio está em galpões logísticos. Ele que é administrado pelo Grupo Kinea, que é ligado ao Banco Itaú, uma das melhores, se não a melhor administradora que nós temos de fundos imobiliários no país e que vem caindo bastante aí nas últimas semanas, muito porque boa parte, como eu falei, dos seus imóveis estão ligados a lajes corporativas e que realmente estão desabando nas últimas semanas. Mas eu vou falar aqui ainda, se é oportunidade, o que está acontecendo. Primeiro vamos entender os pontos cruciais que estão derrubando o KNR11 nesse momento. Um dos pontos-chave que podem acontecer daqui para frente é o quê? O aumento da vacância desses fundos imobiliários de tijolo. A gente vai dar uma olhada aqui, realmente o KNR11 tem uma vacância muito baixa, né? Ou seja, os seus imóveis têm grande qualidade, então tendem a sofrer menos com a vacância. Porém, renegociações de contratos de aluguéis nesse momento podem acontecer. Às vezes o inquilino está passando por uma grande dificuldade, né? O mercado tende a esfriar nesse momento e aí podem ocorrer renegociações de aluguel e atingir na ponta final o cotista do fundo imobiliário que pode receber menos dividendo. Esse é um dos pontos, lembrando que o mercado sempre se antecipa aos movimentos, né, que vão acontecer lá na frente. Então o KNR11 pode estar caindo muito, claro, devido a ter grande parte aí do seu patrimônio investido em lajes comerciais e esses contratos sofrerem com uma renegociação ou até um aumento da sua vacância. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico de 2024, o que aconteceu com o KNR11. Olha lá, só em 2024 as cotas do KNR11 caíram 16,18%. Tá?
Bom, e olhando aqui os indicadores fundamentalistas do KNR11, vamos dar uma olhada juntos aqui, ó. Hoje uma cota custando R$ 137,99, tá? Pagou de dividendos nos últimos 12 meses 8,71%, o que é um dividendo muito bom para um fundo de tijolo de grande qualidade como o KNR11. O seu PVP, que é o preço sobre valor patrimonial, está em 0,85, mostrando que hoje ele negocia muito abaixo do valor patrimonial, né? E nós tivemos aqui uma queda nos últimos 12 meses de 8,6%, só que a gente viu que em 2024 a coisa degringolou, caindo mais de 16%. Mas vamos nos atentar aqui na questão do preço sobre valor patrimonial. O valor patrimonial por cota está em R$ 161, ou seja, é o que vale o patrimônio estipulado aí pelo mercado. Só que nós estamos pagando hoje por cada cota R$ 137,99, ou seja, tem um desconto muito grande para você comprar as cotas do KNR11, tá? E o valor patrimonial do fundo hoje está em 4,5 bilhões de reais. Agora olha aqui, ó, comparação de cotação do mercado, tá? Essa linha aqui, a mais escura, é a cota patrimonial, ou seja, quanto está valendo de fato, que é o que a gente viu na tela passada. E aqui a cota de mercado, olha como o gráfico ele caiu pra caramba. Então aqui, ó, no início de 2024, o KNR11 estava sendo negociado mais caro do que realmente o seu patrimônio valia. E olha como inverteu a situação, ó. Ele desabou. Então é o sentimento do mercado. Olha como o mercado ele antecipa as coisas, né? O que o mercado está esperando? Que a cota do KNR11 viria para baixo de R$ 140. Só que isso, a meu ver, foi um desespero muito grande, o que me mostra que é uma grande oportunidade e a gente vai ver nos números daqui para frente, tá? Olha os dividendos pagos pelo KNR11. Se a gente olhar em agosto de 2024, ele pagou 0,65%, né? Foi um dos maiores pagamentos de dividendos aí dos últimos meses, dos últimos anos, inclusive, tá? Olhando em números aqui, ó, ele vem pagando R$ 1 por cota há muito tempo. Então o pagamento do KNR11 está perene. Até então não caiu, o que não justifica essa queda tão grande no preço do KNR11, tá? O que o mercado tá colocando? Que lá na frente os dividendos devem cair, que o valor, que os imóveis devem se desvalorizar. Só que eu acho que o impacto aqui foi muito grande. Eu não acho que foi algo justo. Eu acho que o mercado, né, entrou num colapso aqui que abriu grandes oportunidades, a meu ver, para um fundo muito bom como o KNR11. Olhando os imóveis aqui do KNR11, a gente vê que são 15 imóveis em São Paulo, 4 no Rio de Janeiro e 2 em Minas Gerais. E olha que interessante esse gráfico que eu peguei para vocês, né? Em setembro de 2024, o KNR11 está sendo muito mais negociado do que nos últimos meses. Tem muito mais gente comprando e vendendo o KNR11 e por isso que ele andou caindo, tá certo? O mercado entrou num colapso aqui, num choque enorme, já precificando que o KNR11 tem que desabar, né? Ou seja, o valor patrimonial e os dividendos. O que isso não aconteceu, tá bom? Então, muita gente que está se desfazendo das cotas do KNR11 pode estar fazendo nesse momento um péssimo negócio. E a meu ver, é uma bela oportunidade de compra. Eu não faço recomendações de investimentos aqui nesse canal. Eu tô falando o que eu acho a minha estratégia, tá certo? E já quero pedir para você também, antes de falar aqui do segundo fundo que eu trago, que é o XPML11, aproveita e se inscreva aqui no canal Mestre da Riqueza. Muita gente está vindo aqui assistir o meu canal, mas não está se inscrevendo e me deixa muito triste, chateado, realmente. Já se inscreva aqui no canal e ative o sininho para que você possa receber aí todas as notificações que eu tenho para você. E também em 2024, 2025 eu vou fazer lives exclusivas só para quem tiver inscrito, então é muito bom que você esteja inscrito no meu canal. Mas vamos falar agora do XPML11, que também desabou no ano de 2024. Bom, vamos falar do XPML11, que é um fundo imobiliário de shopping center, na minha opinião, né, é o melhor fundo imobiliário que nós temos de shopping center hoje no país, com os melhores ativos, tá? E quais são os fatores que estão ajudando o XPML11 cair nesse momento? Bom, nós falamos do aumento da taxa de juros, né? Isso tende a esfriar o mercado, os lojistas vão vender menos e, consequentemente, isso impacta sim, né, num aumento de vacância e possivelmente numa queda de dividendos. Quando eu falo possivelmente, é porque pode não estar ocorrendo no dia de hoje, pode acontecer no futuro, tá certo? E ainda, os shoppings estão se recuperando de todo o colapso que a gente viveu em 2020 e 2021. Lembrando que ali para segurar os lojistas, os shoppings ficaram fechados, né? Muitos shoppings tiveram que fazer renegociações de contrato aí com seus lojistas para segurar eles pelos próximos anos. Então isso ainda pode estar acontecendo nos contratos do XPML11 também, tá? A inflação hoje está muito alta, os preços subiram demais,
consequentemente também afeta o consumo. Os lojistas, como eu disse, acabam vendendo menos, consequentemente vão renegociar, pedir renegociações aí dos seus contratos. Lembrando que o mercado enxerga o futuro, então pode acontecer como pode não acontecer. Um outro ponto que os shopping centers também têm enfrentado como problema é a questão da evolução do e-commerce digital. Muitas pessoas elas deixam de ir ao shopping pela facilidade de comprar da sua própria casa. Então isso também acaba dificultando as negociações contratuais que os shoppings têm aí com os lojistas. Vamos dar uma olhada no gráfico do XP Malls? Olha o que aconteceu em 2024, queda de quase 8% aí das cotas do XP-M11. Vamos dar uma olhada nos indicadores? Olha lá, hoje uma cota custando R$ 107,57, pagou um belo dividendo de 10,08% nos últimos 12 meses. Lembrando que os dividendos são isentos da cobrança de imposto de renda, eles caem todos os meses bonitinho na sua conta. Então só de dividendo o XP Malls pagou quase 1% ao mês aqui para os seus cotistas. O seu preço sobre valor patrimonial está em 0,90, mostrando que o preço hoje está muito abaixo também do valor patrimonial. E nós tivemos aqui uma valorização nos últimos 12 meses de 7,4%, porque em 2023 os fundos de shopping surpreenderam e subiram muito, mas agora em 2024 estão em queda, tá certo? Bom, vamos dar uma olhada aqui mais a fundo no preço sobre o valor patrimonial. Olha lá, a cota hoje deveria estar custando, olhando o patrimônio, R$ 119,68, mas elas estão sendo negociadas muito abaixo disso. Você pode comprar cada cota hoje aproximadamente por R$ 107,45, tá certo? E são mais de 6,6 bilhão de reais aqui de patrimônio para o XP Malls. Olhando aqui o histórico de dividendos, olha o que ele me mostra. Em agosto, setembro, né, foi pago 0,82% em dividendos. Um dos maiores pagamentos de dividendos também dos últimos anos. Então ainda não bateu, né? Aqui a gente não teve essa queda nos dividendos que o mercado esperava, tá? Nos últimos 5 anos pagou 7,7% e atualmente 10,08%. E olha lá, são 11 shoppings hoje em São Paulo, 4 no Rio de Janeiro, 2 em Minas Gerais, 2 na Bahia, aí Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, Amazonas e Rio Grande do Norte, tem um shopping em cada. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico que eu peguei no RI do XP Malls, né, sobre a questão da inadimplência e da vacância, que é muito importante para a gente entender. Poxa, tá caindo tanto as cotas do XP Malls, vamos entender o que pode estar acontecendo, né? Então, olhando a vacância aqui, a gente vê que realmente a vacância aumentou um pouco, tá? A maior vacância que nós tivemos foi em janeiro de 2024, mas agora nós estamos com 4,8%. Deu uma subida aqui de junho para julho, que é o último dado que o RI forneceu para nós. A gente não tem ainda o de agosto, pode ser que tenha subido um pouco mais. Olhando aqui a inadimplência líquida, a gente vê que em janeiro foi o pico, né, muito inadimplente aqui, olhando pelo gráfico, e a gente vê que aqui, ó, de junho para julho, realmente subiu bastante, de 1,8 para 3,3. Se em agosto subiu mais, aí sim a gente pode começar a ver, né, um declínio dos dividendos. Então, esse gráfico também pode explicar um pouco aí da queda que nós tivemos no valor das cotas do XP Malls. Mas a minha conclusão frente ao XP-M11 é que ele está muito mais barato do que realmente vale, tá? Então, neste momento, eu mesmo estou de olho aqui, tenho feito algumas compras das cotas do XP-M11, porque eu acho que ele tem ótimos ativos, ótimas localizações, né? E, como eu falei, para mim é o melhor fundo imobiliário de shopping que a gente tem hoje. Então, essa questão da inadimplência e da vacância é para a gente ficar de olho, claro, mas eu acredito que o mercado já precificou e puniu demais aqui as cotas do XP Malls. Não acho que tenha uma tendência de muito mais queda para o XP-M11 nesse momento. E antes de falar do VISC11, já comenta aqui embaixo comigo, por onde você está comprando fundos imobiliários? Estão te cobrando corretagem ou não? Você está satisfeito ou não? Comenta aqui embaixo comigo porque é muito importante e você vai acabar fatalmente ajudando outros seguidores iniciantes que nós temos aqui no canal. Bom, olhando aqui o gráfico de 2024, o VISC11, ele caiu 12,77%, uma queda bem acentuada para um bom fundo imobiliário de shopping, que é o VISC11. Olhando aqui os indicadores fundamentalistas, olha lá, hoje com R$ 106,41 você consegue comprar uma cota do VISC11, que nos últimos 12 meses também pagou um bom dividendo, 10,81%. O seu preço sobre valor patrimonial está em 0,83, está muito abaixo do que vale, tá? E teve uma variação negativa nos últimos 12 meses de 1,47%, né? Mas a coisa degringolou em 2024 mesmo, com uma queda de quase 13%, tá? Olhando aqui mais a fundo o valor patrimonial por cota, a gente vê que cada cota deveria estar custando hoje R$ 127, a avaliação do mercado, mas está hoje sendo negociada a R$ 106, muito abaixo do que realmente vale também. E o valor patrimonial do fundo hoje está em 3,6 bilhão de reais. Olhando os dividendos, aí sim a gente vê uma queda expressiva nos dividendos, tá?
caiu aqui, né, de 0,81, 0,82%, aqui pago em maio de 2024, para 0,74%. Então teve uma queda aqui de cerca de 6, 7%, é uma queda expressiva para os dividendos, o que explica um pouco dessa queda no valor da cota. Olhando aqui a distribuição por cota, a gente vê também que ela caiu, né? Olhando aqui, ó, 85 centavos em julho de 2024 para 83 centavos. Realmente está bem abaixo do que vinha sendo pago aqui no começo do ano, que era aproximadamente R$1 por cota, tá? Isso explica o quê? Né? A vacância do VISC11 pode ter aumentado, renegociação de contrato, consequentemente isso auferiu aí queda no pagamento dos dividendos e fuga dos cotistas dos VISC11 para outros fundos ou para renda fixa. Bom, olhando aqui os imóveis, olha aqui, são muitos imóveis espalhados pelo Brasil, né? Realmente o VISC11, ele está distribuído aqui praticamente pelo Brasil inteiro, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui na taxa de ocupação para a gente avaliar a vacância física do VISC11. Mas olha aqui, ó, a vacância física, na verdade, ela está em 93,9%, tá? Então, ela está muito bem aqui, né? Olhando o gráfico, a gente não vê uma variação tão grande. Nós temos o quê? 6,1% de vacância física, tá? Então, não é a vacância que está explicando essa queda nos dividendos. A gente pode ter uma renegociação de contratos, outros motivos, mas não foi pelo aumento da vacância. Bom, e a conclusão que eu tenho para o VISC11 é que ele é um belo de um fundo imobiliário de shopping center, né? A gente viu que a vacância não aumentou, então a administração do shopping, prevendo talvez um futuro mais difícil com esses juros em alta, pode ter diminuído para controlar o caixa ali, deixar as coisas mais bonitinhas, mas acredito também que o fundo já foi muito punido, uma grande queda em 2024, e eu acredito que a gente entra também no mercado de oportunidades para o VISC11. Bom, e por que eu trouxe também o MXRF11 para conversar com vocês? Porque o MXRF11 ele investe 95% dos seus ativos em papel, e ele é conhecido sim como fundo imobiliário de papel. Porém, ele também investe em outros fundos imobiliários e também em imóveis, tá certo? Em lajes corporativas. E realmente o MXRF11 foi afetado aqui em 2024. Olhando aqui o gráfico, ó, caiu quase 5% em 2024. Tá? Então vamos dar uma olhada nos indicadores fundamentalistas. O MXRF11 está custando hoje cerca de R$ 9,98, pagou aqui nos últimos 12 meses 12,32%, tá? Um bom dividendo, mais de 1% ao mês, isento de imposto de renda. Aí o seu preço sobre valor patrimonial mostra que hoje ele negocia mais caro do que vale, tá? E nos últimos 12 meses ele teve uma valorização de 2,4%. Olhando o valor patrimonial por cota, o mercado estima que cada cota deveria valer 9,73, mas está negociando a 9,98, tá? Então acima do que realmente vale, na minha opinião, o MXRF11 hoje está caro, tá? Olhando o valor patrimonial de 4,2 bilhão de reais, é um baita de um fundo muito bem administrado, com ótimos ativos e realmente qualidade tem preço, e o MXRF11 hoje negocia um pouco mais caro. Voltando a começo a ficar bem de olho aqui para comprar MXRF11 com um PVP em 1, tá? Olhando aqui os dividendos, olha aqui, ó, uma explicação também porque que pode estar caindo nas últimas semanas, né? 0,89%, sendo que ele vinha pagando ali acima de 0,9% nos últimos meses. Então, foi o menor dividendo aqui pago nos últimos meses pelo MXRF11. E o MXRF11 ele investe muito nos CRIs, né, que são certificados de recebíveis imobiliários, que são ativos ligados à renda fixa. E só para você saber, eu peguei aqui no RI, olha lá, hoje dos CRIs que nós temos dentro do MXRF11, 34,37% estão em imobiliário residencial. Outros apresentam 22,15%, varejo e alimentos 19,72%, shopping center 10,66%, varejo direto 8,5% e o agronegócio 4,5%. Como eu falei para vocês, o MXRF11 também investe em imóveis de lajes corporativas. Nós temos aqui alguns imóveis que eu trago para vocês, tá certo? E muitas pessoas nem sabiam, mas o MXRF11 também investe em alguns imóveis, tá? Bom, a minha conclusão por MXRF11 é que ele está caro nesse momento, ele negocia acima do seu valor patrimonial e que dessa forma me deixa distante de deixar ele como uma boa opção para investir nesse momento, tá certo? Os outros fundos que eu trouxe aqui, o VISC11, o XPML11, né, enfim, e o KNR11, que são fundos de tijolo, nesse momento caíram muito e se tornam grandes oportunidades para investidores que visam um longo prazo, investimentos que podem te pagar boas rendas, até porque hoje você vai comprar uma cota te pagando mais dividendos pela oportunidade de estar mais barato. Lembrando que os dividendos são pagos por cota e não por percentual que você tem investido, tá bom? Bom, quero deixar aqui um grande abraço para você, continue estudando, conta sempre comigo, um grande abraço e não esquece que toda semana aqui nós temos vídeos sobre educação financeira e investimentos para você melhorar a sua vida. Um grande abraço e até a próxima.